E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro de Nova Civil e no vídeo de hoje vamos ver sobre a evolução do concreto. Como é que o concreto está evoluindo até chegar hoje, nas últimas décadas, o que aconteceu com ele. Às vezes a gente olha só nas obras e não visualiza o que tem mesmo por dentro. Então vamos debater sobre isso. O Eduardo Martins, com o calculista Sérgio Santos, vai explicar um pouco mais sobre a evolução do concreto e eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, porque tá bem bacana. Então já deixa o teu dedo no gostei, se inscreve no canal, se inscreve no canal, clica em inscrever, clica em gostei e faz um comentário de um possível conteúdo que você quer ver aqui no Inova Civil. Então é isso, roda a vinheta. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Eduardo Martins, do Inova Civil, e a gente vai para mais um bate-papo estrutural aqui com o Sérgio dos Santos. Agradecer a participação do Sérgio, sempre nos atende prontamente, e esses bate-papos eu vou tomar mais conta deles, da parte de estruturas do Inova Civil, e eu acredito que tem tudo para ser bem legal a gente manter essa constância de fazer os bate-papos com o Sérgio, com a Helder, que já teve, com o Sérgio Carvalho também, e assim vai. E eu queria falar aqui com o Sérgio sobre as inovações dentro da engenharia estrutural, dentro do cálculo estrutural, porque eu estava falando aqui com ele mais cedo que é muito difícil a gente perceber. Eu, no começo da faculdade, eu ficava muito triste pelo fato de que vários colegas falavam que tinham o sentimento de que as outras engenharias estavam inovando, engenharia mecatrônica, engenharia mecânica, todas tinham inovação, e na engenharia civil não tinha nenhum tipo de inovação, a gente continuava com a mesma grade curricular, com tudo sempre muito igual, e a gente não tinha esse sentimento de estar inovando. Mas o bem da verdade é que, com certeza, quem está por dentro, como o Sérgio, quem está na prática sabe que existe essa inovação. E eu estava conversando aqui com ele como é perceptível, se você passar por um prédio de 30, 40 anos, você consegue ver uma quantidade de pilar enorme comparado com os prédios de hoje em dia. E com certeza tem muitos motivos que fizeram com que assim, a gente pudesse ter estruturas mais esbeltas, com menos pilares, com espessura de viga menor, de laje menor. E aí eu queria que tu falasse aí um pouquinho sobre isso e a gente vai batendo um papo. Pode ser? Claro, prazer. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade de estar sempre com vocês aí. Faz um trabalho bastante sério e eu tenho visto assim, os frutos do trabalho de vocês, o pessoal tem gostado muito, né? Vocês têm ajudado muito nesses cursos de extensão, de formação complementar, né? Porque a gente sabe que na faculdade não dá pra gente, infelizmente, não dá pra gente ver tudo. Então a gente precisa estudar mais, estudar por fora. E a Inova Civil tem um trabalho já marcante nessa área. Obrigado por me ter aqui, me convidar, me ter aqui no programa, né, na transmissão. Bom, e a gente pode falar um pouquinho aí sobre as questões da evolução da engenharia civil. Claro que, se a gente compara, por exemplo, com a teleinformática, né, se eu pensar, por exemplo, na época que eu fazia engenharia, olha, eu acho que não existia nem telefone celular. Então, foi um negócio, quando eu entrei na engenharia, com certeza, esse era um aparelho que não existia. É engraçado que antigamente o pessoal batia foto com TV e com telefone do lado, né? Exatamente. Aí tinha que alugar um telefone. Exatamente. Meu pai falando que casou, a coisa mais cara era o aluguel do telefone fixo. Exatamente. Eu me lembro muito bem que quando eu fazia engenharia, né, realmente, o que eu tinha na minha casa era uma linhazinha o telefone fixo mesmo, né? Então não existia esse tipo de coisa. Então é claro que e os computadores eram aqueles da tela verde do Matrix, né? Então, se você lembra lá, aquela telazona verde, e eram os computadores bem rudimentares comparados com o que a gente tem hoje. Mas deixa eu te falar, então, essa ciência da teleinformática, ela é realmente recente. Então, por ser recente, tem muita coisa, a velocidade com que as coisas vão acontecendo é espantosa, né? E a engenharia civil, se você for comparar, é a primeira engenharia que existiu. Então, ela é uma engenharia que tem séculos de existência. Essa da informática tem décadas, né? A nossa tem séculos de existência. E a engenharia civil surgiu com os militares, né? Os engenheiros eram militares, na verdade.
Tanto Por é isso que o nome é engenharia civil, né? Exatamente, exatamente. Tem o civil e o militar, né? Pronto, então começaram com os militares, né? Então, com aquelas construções de fortificações, de pontes, né? Então já tinha um uso mais militar. E é claro que o pessoal que trabalhava, né? Existia também, se confundia muito o engenheiro com o arquiteto naquela época, né? O arquiteto ele também era um artífice e tudo. Mas é coisa que, sei lá, tem muitos anos, né? Era aquelas construções de pedra, construção de castelos, de muralhas, né? Os materiais eram outros. Então, eram outros tempos. Porque se a gente pensar também na questão do concreto, né? Então, a gente está aqui falando sobre concreto e a gente que é de Fortaleza, estamos passando por uma semana difícil para a engenharia civil, que houve aí o colapso desse prédio, então é só no que se fala, na segurança das estruturas e tal. Então, a gente, pelo fato de que a humanidade tem séculos e mais séculos, na verdade, milênios que ela já começou a morar, né? O ser humano começou a morar em abrigos, né? Construído, saiu das cavernas, foi para os abrigos. Então, a gente pensa que o concreto sempre existiu, sempre foi um material utilizado, mas não, né? Então, se você observar a evolução, houve muitos anos, né? Em que se utilizava o quê? Pedra, que é argamassa de pedra, depois argamassa de tijolos e madeira, né? Então, Eu gosto muito de uma comparação que ela disse que o concreto nada mais é do que uma rocha moldável. Olha aí, excelente definição, exatamente. Então, veja bem, madeira e no caso, as alvenaria de pedra. Então, vamos voltar aqui. O concreto, ele surgiu quando? Está com mais ou menos 100 anos. Menos de 100 anos, foi na virada do século que começou... Primeiro teve a invenção do cimento Portland. O cimento Portland ele tem 200 anos, que foi inventado, né? Foi patenteado lá na Inglaterra. 200 anos. E o concreto armado, mesmo assim como a gente conheceu, as primeiras fórmulas de cálculo tem mais ou menos 100 anos. Então, é uma coisa também assim, claro, a gente não pode comparar com a ciência da informática, mas é uma coisa relativamente nova. Não existe um prédio de concreto de 300 anos. Não existe um prédio de concreto de 150 anos. Né? Então, os prédios mais antigos têm 100 anos. Ele é do começo do século XX, né? O prédio de concreto armado. É do início do século XX. Não existe prédios anteriores a essa. Não se tem menção de que existe. Então, naquela época, se tinha aquela ideia de que o concreto ele iria durar, né, para sempre. E a gente viu que não. Até porque na época os engenheiros, eu quando estudei, a gente estudou pela norma de 78, essa norma ela não tinha muito assim, uma preocupação com respeito à durabilidade. Né? Então, como tem hoje a norma de desempenho, a própria NBR 18, né? Então ela foca muito na questão da durabilidade, que o prédio tem que durar 50 anos e tal. Mas na minha época eu estudava, porque eu fazia engenharia, e falava nem nisso. Não se preocupava muito com a durabilidade. Eu acho que era um assunto que não estava nem na pauta. Né? Bom, mas falando do que você perguntou aí, né? Que só fazer essa contextualização, a questão. Mas a gente percebendo ou não, houve muita evolução. Então, vou sempre comparar na época que eu era estudante com o que é hoje, né? Por exemplo, eu fui estagiário do teu pai, né? Trabalhei com ele durante muitos anos, né? Só para contextualizar, para quem não sabe, ou para quem está aqui pela primeira vez, meu pai é uma das pessoas com que o Igor já entrevistou, provavelmente eu vou entrevistar também, que é o Helder, mas é isso aí, continue. Pronto. Então, eu estagiei com o Helder Martins, o Helder foi meu professor, eu estava eu estava no terceiro semestre de engenharia, né? Eu tinha sido aluno da escola técnica, o Helder era professor lá, me convidou para ser estagiário dele. E, veja bem, naquela época, eu me lembro que eu era estagiário, os FCKs que a gente utilizava nos projetos era 150 quilos por centímetro quadrado, que depois virou 15 MPa, né? Eu me lembro dos prédios assim, que ele começou a fazer 180 quilos por centímetro quadrado, que seria 18 MPa. E eu acho que quando eu comecei a sair, né, que eu fui trabalhar no outro local e tal, quando eu estava perto de me formar, eu saí do escritório, aí já tinha uns prédios de C20, que era 20 MPa. Então, se você comparar, né, aí eu passei muito tempo fora e tal, depois eu voltei a trabalhar com ele, né, já numa época do concreto protendido e tal, aí já era coisa de 350 quilos por quadrado, que é o 35, que é o que a gente usa muito hoje. Não é? E o C30. Então veja que se você comparar
18 com 35, o 15 com o 30, dobrou a resistência. Duplicou a resistência. Então isso é muita coisa, né? É muita coisa. Então você dobrou a resistência do material. E aí é por isso que você fala, né? Então aqui em Fortaleza, na Fortaleza antiga, você tem os prédios mais baixos e tal. Embora que também tem os prédios bem altos ali pelo centro. Já, acho que da década de 70 ali já. E o pessoal conseguia fazer milagre com o material bem mais fraco. Oi? Mas é engraçado como, assim, no início do Porto do Pecém, começaram a fazer muitas pesquisas sobre a tecnologia do concreto dentro da universidade, porque o Porto do Pecém era um porto que hoje é muito importante aqui para o estado e que tinha dimensões muito grandes, então eles queriam ter um FCK bem maior, até porque o concreto ia estar em contato com o mar e tal, e poderia oxidar, então tinha todo um estudo nisso. E o Porto do Pecém, eu acredito que foi há 30 anos atrás, mais ou menos, 30, e o pessoal falando que era uma dificuldade para conseguir uma resistência de 30 MPa naquela época. Sim, sim. Então, se você for parar para pensar e pegar nas fórmulas que são utilizadas para a gente fazer o cálculo das estruturas, você duplicar a resistência do concreto é uma coisa, assim, absurda. Olha, e eu vou te dar um detalhe, a gente ainda foi até mais. Eu trabalhei com o Das Carvalho, o saudoso Das Carvalho, e a gente fez o shopping, eu sou um dos engenheiros lá que projetou o shopping, juntamente com o Das, lá o Del Passeio. E a gente ali usou nos pilares um concreto C45, né? Isso em 1998, né? Então, veja que já naquela época era o prédio da Costeira Colmeia, né? Ali o shopping foi construído pela Costeira Colmeia, e já se faziam, quer dizer, praticamente 3 vezes mais, né? Você comparar o 45 com o 15, então, sei lá, vamos pegar de 1990, por aí, né? Para 1998, em 8 anos, já chegamos a triplicar, né? Um concreto especial, quase um concreto de alto desempenho, né? E, então, foi realmente um salto muito grande. Uma evolução muito grande. Sim. Então, assim, um dos principais pontos que eu vejo dessa tecnologia, dessa melhora da engenharia civil, sem dúvida, a tecnologia do concreto, que hoje eu já participei de algumas pesquisas em que, principalmente para torres eólicas, isso é muito comum, a gente ter resistências muito altas de concreto de chegar a 80 megapascal, 100 megapascal. Então, realmente melhorou muito e isso a gente tem que perceber como essa melhora tem atingido a engenharia civil. E traçando esse histórico todo que tu falou, comentou, e que realmente é um avanço para a engenharia civil. E aí, curtiu o vídeo? Se você gostou do bate-papo, deixa o seu joinha, o seu like, o seu gostei, que é muito importante aqui para o canal. E se inscreve também, para você recorrentemente estar recebendo conteúdos relacionados à inovação da construção civil. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo do Inova Civil. Até mais!